Vai sentando-se lentamente, em nome de Jesus. Fique tranquilo. Tem muito mais. Aleluia. Não somos tolos para desprezar o que Deus está fazendo aqui, ok? Glória a Deus. Queridos, obrigado. Deus abençoe. Aleluia. 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 A panela de pressão, queridos, ela tem uma tampa e uma válvula em cima. Chega um ponto que ela está tão cheia, tão cheia, tão cheia, aquela válvula começa a subiar com a força do ar que sai de dentro dela, não é assim? As donas de casa sabem como é. Meu irmão, vai chegar uma hora que ela vai funcionar. Às vezes na igreja acontece isso. Nós não venhamos preparados para isso, mas é como se a nossa vida ela fosse tão cheia, tão completa. Essa igreja sem nós, a presença de Deus não poderia se mover aqui. A presença se move por causa de você, ok? Há um propósito e um projeto na manifestação de todos os dons. Sempre a unção irá se mover, sempre o poder irá se mover com um fim proveitoso. E quando nós estamos congregados em um lugar, há um fim proveitoso. A ideia de Deus é que recebamos, é que nós venhamos desfrutar das coisas que Ele tem para nós. Amém? Por quê? Porque Ele se preocupa com você. A Bíblia em Efésios 4, do versículo 1 em diante, vai colocar algumas coisas legais para a gente a respeito dos dons ministeriais, que nós sabemos que ali está se falando, se referindo aos dons para a pregação da palavra, a proclamação do Evangelho. Ali a Bíblia vai falar do apóstolo, do profeta, do mestre, do evangelista e do pastor. São dons ministeriais, pessoas posicionadas para realizar alguma coisa. Por trás desses dons ministeriais existe o equipamento para que eles funcionem da melhor maneira possível. O equipamento chama-se dons espirituais. E eu quero dizer a você que para toda a palavra de Deus, o Espírito Santo está pronto para confirmar o que está sendo ensinado. Então eu posso começar nessa manhã dizendo que os dons irão acelerar todo o processo de crescimento nessa igreja. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra se encontrava-se naquele momento sem forma e vazia. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia, se manifestava sobre as águas. Diga assim, glória a Deus, porque ele encontrou um lugar melhor para se mover. Amém. Esse mesmo Deus que se movia sobre a face das águas, agora Ele está em você, Ele mora em você e Ele se move em você. Esses dons é para o corpo, queridos. Você pode se mover nisso. A Bíblia fala em 1 Coríntios 14 que eu devo procurar, eu devo desejar os dons espirituais. Amém? Diga assim comigo: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Eu quero tocar um pouco nestas classes. Esses são considerados os dons de revelação. Não podemos separar, queridos, não podemos tirar um do contexto do outro para dizer que eles operam somente individualmente. Não, nós sabemos que os dons, independente de em que categoria que ele está classificado, eles operam juntos. Por exemplo, nem sempre profecia vai carregar uma revelação, e as pessoas pensam, não, a profecia, ela tem que revelar alguma coisa para mim, do futuro, do presente e do passado. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, quando elas se encaixam na profecia, ela deixa a profecia com esse ar de revelação. Mas profecia não é revelação do futuro e nem revelação do presente, muito menos do passado. A Bíblia diz que profecia exorta, edifica e consola. Entende? Eu posso me dirigir a você sem uma grande revelação do teu futuro, que está ligado à palavra da sabedoria, mas estou sob tua vida liberando profecia. Não, conheço um irmão que profetiza bem. Posso usar esse termo, mas sei que se ele profetiza acerca do futuro, ele está se movendo em palavra da sabedoria. Então diga assim comigo: palavra da sabedoria está ligado totalmente ao futuro. Palavra do conhecimento está ligado
totalmente ao que está acontecendo e ao passado. Profecia edifica, exorta e consola. Ok, então nós vamos começar em 1 Coríntios capítulo 12. Todos abram, por favor. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, e o seu amor dura para sempre, de geração em geração, e sua fidelidade não tem fim. Ele enviou sua palavra e me curou, me livrou de todo processo de morte, amém? Por isso praga nenhuma chegará à sua tenda. Aos teus anjos Deus dará ordem ao seu respeito, e eles te livrarão de todo mal. Por isso você não vai morrer, antes vai viver, e vai contar os feitos, as grandezas do meu Deus, porque Ele é nossa força, é a nossa fortaleza, e perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Todas as nossas origens, as nossas fontes estão nele, amém? Glória a Deus. Versículo 1 está escrito: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixavos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma maldição a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade no efetuar, nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera, é quem realiza, é quem faz tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Pare por aí no versículo 7. Essa palavra manifestação está ligada a se expressar, a se tornar conhecido ou a ser visto, ok? Então quando você vê qualquer mover, qualquer manifestação do Espírito na igreja ou em um lugar, seja lá onde for, você está vendo as expressões do Espírito de Deus. O texto diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O texto diz que o efetuar, o realizar é pelo próprio Deus. Então digam comigo, eu não sou o dono dos dons. Eu sempre digo assim, para me considerar rico não preciso ser rico, eu preciso ter um pai rico. Porque se tem um pai rico, tem um pai que tem, é óbvio que tenho. Mas quero dizer que se eu tenho um Deus que no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele se expressa, se manifesta, por encontrar um canal livre, que sou eu e você, então eu tenho um pai rico e eu usufruo destas coisas, ok? O dom se manifestando, se for por meio de outra pessoa, vai trazer benefício a você, e se for por meio de você, vai trazer benefício a outra pessoa. Você entende? Eu quero usar a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria somente para mim. Esqueça. O dom, queridos, é uma expressão do amor de Deus deixada para o teu crescimento. Então às vezes precisamos de algo milagroso acontecendo em nossas vidas, não estamos sensíveis o suficiente para ouvir a própria voz de Deus, e aí Deus pega pastor Moisés, está ali em oração, envolvido, sensível, e manifesta um dos dons e alcança você, por amor a você. Agora, somos seres humanos, o dom é perfeito, mas o vaso é falho, o homem falha. Então por isso, sempre que ensinamos sobre dons, eu procuro incentivar você a, antes de entrar nesses moveres, nesse poder e nessa unção, a vir para o dono dos dons. Porque se você vier a Ele, você tira as reservas, você fica sensível, você se equipa dele, e aí, queridos, é menos de você e mais de Deus. É necessário que você diminua e Ele cresça. Então não existe meio e nem forma dos dons operarem com total excelência, sem mistura mental humana, se você não se jogar para Ele,
colocando as suas expectativas nele, para que ele opere o dom quando ele quer. Já começo dizendo o seguinte: quando você força o dom, você dá abertura para espíritos familiares. Quando você força o dom porque você já foi usado naquele dom, já profetizei algo para um irmão, e eu vou lá profetizar para esse irmão, e é o seguinte, eu começo pela fé, o resto Deus pega comigo. Isso não acontece no caso dos dons, queridos. Esqueça isso. Para todos os dons você precisa sim de uma vida de fé. É óbvio, não posso ser usado num dom sendo incrédulo. É óbvio, a fé é sustento e base para tudo. Mas eu não posso querer me mover em fé e dizer assim: eu acredito que Deus vai pegar comigo aqui, como eu sou usado nesse dom, pastor Moisés, eis de que te digo e tal. Ei, alma pura. Entende? Por quê? Porque eu estou querendo pegar o dom como se fosse meu e mover aonde eu quero. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 7, a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Lá no 4 em cima a Bíblia fala que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. No 5 há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade na realização, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. É Ele que opera. Os dons são dele. Você fica só disponível. Mas se o dom nunca operar por mim, você não vai perder tua salvação, queridos. Entende? Mas eu quero que o dom opere em mim. Queridos, quando queremos demais uma coisa, damos abertura às vezes para os espíritos familiares. O que é isso? Demônios. Demônios que tentam se passar despercebido, copiando alguma coisa que é de Deus, para te enganar e fazer você ter suas expectativas supridas por Ele próprio, e Ele ter o culto em condução ou na sua mão para profetizar e liberar aquelas verdadeiras profetadas. Entende? Então nós temos que ter sabedoria para discernir, para poder entender que se eu vou a Ele, Ele se manifesta a mim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 24, está escrito: Ele vos chamou e Ele mesmo fará, Ele vai realizar. Existe uma versão que diz: Ele vos chamou para Ele, o qual também irá efetuar. Então primeiro você vem para Ele, e depois Ele vem por você e realiza. Você tem prazer nos dons ou na comunhão? Eu tenho prazer na comunhão, mas Ele me satisfaz quando Ele confirma os dons e se manifesta por meio de nossas vidas. Glória a Deus. Então eu entendo que os dons são diversos, mas quem os manifesta do jeito que quer numa congregação, em um lugar, é Ele próprio, e não eu. Está claro até aqui? Vamos versículo 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Pare por aí. Por que não de sabedoria e da sabedoria? Palavra de sabedoria está totalmente ligado à ciência, ao que eu conheço e ao que eu estudo. O que você estuda e o que você conhece, vou lhe dar um exemplo. Por esses dias tenho convivido com o pastor Ricardo e Carol. Tem sido um auxílio gigantesco para nós lá. E saímos, comemos algumas coisas, e por conviver com eles, eu tenho conhecimento da vida dele. Seria muito fácil eu pegar o microfone aqui e tocar numa área da vida dele que ele já abriu a mim. Eu posso chegar ali, ir lá e dizer: Deus está dizendo, e tal, porque Ricardo já abriu o coração comigo e me disse algo da vida dele. Estamos convivendo há mais de uma semana. Posso ir lá e me dirigir e profetizar algo para ele. Agora eu te pergunto, isso está ligado a uma palavra de conhecimento ou uma palavra do conhecimento? É uma palavra de conhecimento, de relacionamento com Ele. Não tem nada de profecia nisso, não tem nada de dom, não tem nada de unção nisso, meu irmão. Eu estou falando do que eu conheço. Diga assim: eu não sou esse tipo de profeta. Agora, quando você se joga em Deus, você vem para Ele, você fica apto, habilitado, para quando essa manifestação vir e se misturar com os seus pensamentos, porque elas vão passar por ali, porém ela é além dali. Ela está além de sabedoria, daquilo que eu descobri, de conhecimento, daquilo que eu estou com Ele. Ela está além, então ela dribla aquele entendimento, entende? Há uma fundição que acontece entre a unção e o meu pensamento, e pela palavra de Deus eu sei
operar naquele dom e entender quando Deus parou de falar. Então, se Ele me dá a palavra da sabedoria, é algo que vem dele, é um fragmento, um pedaço daquilo que está na mente dele, passa para aquele vaso, e eu, para a edificação do corpo, transmito a Ricardo, e Ricardo recebe edificação, aperfeiçoamento, completa-se aquilo que ele estava esperando, ansiando, ou até mesmo a direção a ele. Então, palavra da sabedoria, ou o dom da palavra da sabedoria, refere-se ao futuro, refere-se a um pedaço, uma partícula, a um fragmento que está na mente de Deus. Entenda, é palavra da sabedoria e não texto da sabedoria. É palavra da sabedoria e não sermão da sabedoria. É palavra da sabedoria e não música da sabedoria. É palavra da sabedoria e não frase da sabedoria. O que eu quero dizer com isso? É um pedaço, é um fragmento, é um pedacinho daquilo que está na mente de Deus, transmitido a mim, e eu o oriento, o dou uma direção. Mas às vezes queremos dar o texto da sabedoria, né? Deus dá a palavra e eu já passei da onde Deus mandou ficar, e aquilo que Deus disse já até perdeu o valor, que colocamos o que é nosso. Então estamos preparando a igreja de Salvador para andar nessas coisas com inteligência, com maturidade. É melhor que não entre do que entrar e fazer errado. Agora, isso não te dá medo, isso te dá temor. Temor para que você entenda que Deus conta com você, mas você precisa contar com Ele e para Ele, para operar nesses dons. Então, a palavra da sabedoria vai se manifestar com frequência, a palavra do conhecimento vai se manifestar com frequência, os dons revelacionais vão se manifestar com frequência. Ele está pronto para confirmar o que ele está dizendo, mas precisa entender aonde eles se encaixam, para que com o meu entendimento da palavra, para com que aquilo que me guia, que é o Espírito Santo, eu possa ser um condutor em excelência. Você entende? Ministrei algo aqui sobre a vida deles, e eu disse algo a eles antes de nós convivermos juntos, não foi, Ricardo? Aquilo que eu disse, ele me disse quando entramos no carro: rapaz, acontece assim, aquela palavra foi para nós mesmos, tanto a minha quanto a dela, queremos isso, já aconteceu outras vezes, só confirmou que estava em meu coração. E no caso da sua esposa, era isso mesmo que nós precisávamos ouvir. Eu te digo, eu conhecia a vida de Ricardo? Não. Estava ligado a ele? Não. Mas ele, o Rei dos Reis, sabia e manifestou a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, porque disse algo do presente dele, ou que acontecia com ele, e se concluiu numa direção daquilo que vai acontecer no futuro. Então você vê uma função dos dois trabalhando juntos, e eu quero mostrar isso na Bíblia a você, amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 37, versículo... Gênesis 37, glória a Deus, aleluia, Deus é bom em todo tempo. Versículo 6, se refere-se ao sonho de José. Está escrito assim: pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive, aos seus irmãos e pai. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve outro sonho ainda, e referiu-se aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Pare por aí, olhe só. A palavra da sabedoria pode se expressar por meio de sonhos, por meio de visões, ok? Por meio de percepção espiritual. Pode sim.
A palavra da sabedoria, ela tem as suas expressões, independente da forma que ela virá para aquele canal, para aquele vaso, para aquela pessoa, ela vem sempre mostrando algo que está para acontecer, e da mente de Deus, aquele que já esteve no seu futuro, glória a Deus por isso, da mente dele vem e se transmite ao vaso, entende? E ele reproduziu aquela ideia, e o pai e os irmãos não entenderam. Por quê? Aquilo era loucura humanamente falando, entende? Era loucura, mas iria acontecer. Então nós vemos no Velho Testamento aqui a palavra da sabedoria se expressando por meio de José, entende? Compreendido até aqui? Vamos avançar um pouco mais. Quero que você abra a Bíblia em Mateus 26. Glória a Deus. Vamos ver isso na vida de Jesus também. Mateus capítulo 26. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Mateus capítulo 26, o versículo que eu quero ler com vocês é o 34. Está escrito: replicou-lhes Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Esses dias eu vi no Facebook assim: esse galo já virou compositor de tanto que os crentes têm negado Jesus. Misericórdia. Não é o nosso caso, amém? Não somos agentes secretos. Nós nos expressamos porque os dons e as manifestações estão disponíveis, e é para alcançar o pecador, amém? Fique certo disso. Não é algo reservado só à igreja, mas sim para alcançar pessoas. Jesus não conviveu com nenhum amiguinho de Pedro querido, que Pedro revelou e disse: olha, antes que o galo cante eu vou negar Jesus 3 vezes. Jesus não conviveu com Pedro e ouviu de Pedro dizendo: estou doidinho para te negar, a hora que o galo cantar já neguei pelas 3 vezes. Não foi nada disso. Jesus não sabia daquilo. Diga: Jesus veio como homem. A Bíblia fala, queridos, em Filipenses, que ele se esvaziou de toda a glória, ok? Ele nunca deixou de ser Deus, isso é fato. Sabemos que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos dessa forma. Jesus é Deus, ok? Mas ele optou por se esvaziar. Ele decidiu, acredito que naquela reunião santa, aonde Isaías diz, né, a quem enviarei? Jesus se levantou, a palavra se levantou e disse: envia a mim, eu irei por eles. Entende? Então ele decidiu se esvaziar de toda a glória, se esvaziar de tudo, daqueles atributos que ele carregava, para estar no meio de nós, para fazer a obra que fez. Então veio como homem. Qual a prova de que ele veio como homem? Ele disse, quando a mulher hemorrágica tocou ele: quem me tocou? Se ele fosse Deus, ele sabia quem tinha tocado. Ele sobe ao Getsemane para orar. Num certo momento de sua oração, ele diz: passa de mim esse cálice. Depois ele diz: mas se é da tua vontade que eu beba, me dá que eu beba. Ele poderia falar: não quero esse cálice, não vou tomar, eu sou Deus. Entende? E ele subia para orar, porque ele se abastecia para ter relacionamento com Deus. Vamos para Mateus 4, só falando, não precisa abrir. Versículo 1 está escrito que ele foi impelido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Diz a Bíblia em Mateus 4 que o diabo se apresentou para ele dizendo: se tem fome, né? Se você é esse cara mesmo que você diz que é, transforma logo essa pedra em pão. Estou parafraseando, o texto não está assim. Por que transforma a pedra em pão? A Bíblia diz que ele estava 40 dias e 40 noites jejuando. Então você entende que antes dele operar nos milagres, queridos, ele estava se consagrando. Por 30 anos ele passou caladinho, diz em Lucas capítulo 2, crescendo e multiplicando em sabedoria e graça e em conhecimento. Então você entende que se ele fosse Deus, ele não precisava de crescer em sabedoria, ele não precisava crescer em graça, ele não precisava crescer em conhecimento, ele não precisava subir ao monte para orar. Orar a quem, se ele era Deus aqui na terra? Você entende? Mas ele fez todo o processo. A Bíblia não diz que Jesus é o caminho. E se você seguir aquele caminho, se você seguir o que ele fez, tudo vai funcionar para você.
A Bíblia diz que Ele é a porta. Se você entrar por Ele, do jeitinho que Ele entrou, tudo vai funcionar para você. Entende? Então Ele orou, Ele se consagrou, Ele se separou, e Ele estava ali em jejum 40 dias, 40 noites, até que o tentador se aproximou dele. Quando o tentador se aproximou dele, palavra saiu de dentro dele. Você entende? Nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, uma vida de meditação, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de consagração, para no momento oportuno onde o diabo tentou, e ele sempre vai lhe tentar na tua necessidade. A Bíblia diz que somos tentados pela nossa própria cobiça. Então na área que você está fraco, e ele identifica, é ali que ele vai atacar, é ali que ele vai bater, e é ali que você deve se fortalecer na palavra e no Espírito, para que na hora que ele bater, você diga: diabo, nessa área eu não tenho fraqueza, nessa área eu sou suprido, a minha vida está diferente, em nome de Jesus, arreta o pé e vai embora. Tem crente que está tendo tentações em certas áreas e não se preocupa nem um pouco em ir lá, bater o pé firme e dizer: Satanás, aqui não. Pega textos bíblicos naquela área, se fortalece Ei, a palavra não é o nosso maná, não é nossa comida. Coma aquele prato que você precisa naquele momento. Se eu deixar de comer alguns legumes, vou ter problema de saúde. Se eu deixar de comer alguns tipos de carne, vou ter problema de saúde ou me beneficiar da saúde. Se eu deixar de tomar algumas vitaminas, eu vou ter prejuízo na minha saúde. Se você deixar de comer a palavra nas áreas que você é fraco, você vai perecer e ele vai te derrubar. Mas quando a circunstância se apresentou, ele: epa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ele estava estruturado. Então a primeira coisa para se mover nos dons, queridos, você deve estar estruturado na palavra, para que você não erre. Você deve estar alinhado com Ele. Vou dizer mais: oração em línguas é a porta para o sobrenatural, meu irmão. Crente que não ora em línguas está com defeito de fabricação. Precisa receber imposição de mão, sair falando em línguas logo, para saber salmodiar dentro de casa, queridos. Você não vive por vista, você vive por fé. A Bíblia diz que oração em línguas edifica a si próprio. A Bíblia fala em Judas 20 que a oração em línguas edifica até mesmo tua fé santíssima. Então você edificado a si próprio, edificado na fé santíssima, na hora que o dom operar, você sabe falar o que Deus disse para falar e parar na hora que Deus não fala mais. Quando é que não paro? Quando minha alma me governa. Mas verdadeiramente somos filhos de Deus, porque somos guiados pelo Espírito dEle, pela palavra dEle. Amém? Então a palavra da sabedoria se manifestou aqui, e Jesus Cristo colocou expressão naquela manifestação. Passou-se por um canal, mas por ele estar preparado, alinhado, foi dito e falado somente o que Deus queria falar. Amém? Vamos para mais um texto. Abre em João, versículo 11. Quando meditei nesse texto, falaram comigo acerca desse texto de João, as vacas sagradas foram quebradas, pastor Raimundo. Isso aqui é maravilhoso. João 11, aleluia. Talvez até você já pensou assim: não se condene, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A Bíblia fala a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa palavra é um pouco forte aqui no Brasil, mas ignorância nada mais é que falta do conhecimento naquela tal área. Então Deus não quer crentes que não conheçam sobre os dons. Por isso estamos estudando, e tem sido um tempo glorioso. Ok? Então João capítulo 11, versículo de número 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar, e vai voltar lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê
a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nela não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Escute uma coisa aqui, queridos. A Bíblia fala nesses primeiros textos que aquela enfermidade, ela era para a glória de Deus. Quantas vezes ouvimos por aí, eu ouvi logo que me converti de 99 para 2000, dizer que Jesus ou Deus colocou aquela enfermidade para que o nome de Jesus fosse glorificado. Enfermidade não é um dom. Ok? Enfermidade não é um dom. A Bíblia fala que o dom traz o fim proveitoso, não a enfermidade. Agora pense comigo, minha filha chama-se Camille, tem 8 anos, é uma princesa, a coisa mais linda, igualzinha a mãe, graças a Deus por isso, Deus teve misericórdia de mim. E ela pede para mim uma boneca da Barbie. Eu olho no banco, não tenho dinheiro. Vamos dizer, ela tem muita Barbie lá, viu? É só um exemplo. Pede lá uma boneca da Barbie. Olho no banco, não tenho dinheiro. Eu posso dar a boneca a ela? Cartão de crédito não passa. O de débito não tem limite. O dinheiro não está no bolso. Eu posso dar a boneca a ela? Eu não posso dar o que eu não tenho. Deus não vai pôr doença, Ele não tem doença. Você entende isso? Agora os dons são dele. E o que houve aqui? O que houve é que a doença veio. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições. No grego, pressão. No mundo vocês vão ter pressões. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. As pressões vieram, circunstâncias vieram, as coisas vieram. Lázaro, por algum motivo ele morreu. Esse motivo não era Deus. Ei, se Deus é contra você, quem será por você? Agora, também se Deus é por nós, diz a palavra, quem será contra nós? Você entende? Lázaro estava numa situação desconfortável. Lázaro ali não podia expressar fé, ele tinha morrido. Acabou-se para Lázaro. Ele não estava dormindo e brincando. Quando Jesus chegar, ei, vocês me dão um toque, eu desperto. Não. A morte veio, Deus não tem nada a ver com isso. A morte veio, Jesus não tem nada a ver com isso. Mas ele disse, pela palavra da sabedoria: ei, ele vai viver. Essa morte é para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus pôs a doença para tirar. Ele mesmo disse que casa dividida não fica em pé. Se Deus colocasse e tirasse, estava em contradição com a tua palavra, esquece a Bíblia. Não tem lógica. Ele não pôs a doença, ele ia lá é para tirar. Você entende isso? Então naquela mesma hora, Jesus, movido-se por aquele dom, ele disse, esta doença, ele não sabia disso, veio para ele, por palavra da sabedoria, é para a glória de Deus. Ou seja, quando eu chegar lá, ele está dormindo, mas ele vai despertar. Você vai ver vários dons nessa passagem operando juntos, porque os dons podem operar juntos e devem operar juntos. Em alguns casos 2 ou 3 dons operando no mesmo tempo. Me entende? Quando ressuscita-se uma pessoa, ela morreu por algum motivo, pode ter certeza que até o dom de curar operou ali, porque ela vai ficar de pé e curada, porque se ficar doente, vai morrer de novo. Então ali está sinais de maravilhas, que não é o tema de hoje. Ali está dom de curar, ali está o dom da fé. Lázaro, sai para fora. Entende? Mas antes dele chegar para esses 3 dons operarem ali, ele se move em palavra da sabedoria. Vimos Jesus, vimos no Velho Testamento. Então você entende que palavra da sabedoria refere-se ao futuro, àquilo que vai acontecer. Ok? Firmes até aqui? Vamos para a palavra do conhecimento. Quero que você abra a Bíblia em Atos capítulo 5. Já pregamos esse texto, já falamos desse texto no contexto de ofertas, de trazer o melhor ao Senhor, de não mentir no nosso dízimo, na nossa oferta. Tudo isso é bíblico. Mas vamos ver outro contexto aqui. Graças a Deus, porque a palavra dele se renova a cada dia. Versículo 1 de Atos 5 está: entretanto certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito,
reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste a homem, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Ele não espirrou, amém? Ele expirou, morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, grande temor. Levantou-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levaram e sepultaram. Quase 3 horas depois, ela teve tempo de arrependimento, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela, repita comigo, não sabendo o que ocorrera. Aguarde isso. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Apoiou o pecado? Nunca apoia o pecado. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Apoiar o pecado é tentar o Espírito de Deus. Eis a porta e os pés dos que sepultam ao teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam morta, levaram, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Pedro não sabia, você leu no texto. E ele disse: você vendeu, portanto, aquela propriedade? Sim, vendi. Morreu na hora. Esse é um mau exemplo que eu não devo copiar. Eu devo, como Jesus, como os apóstolos, me mover debaixo do poder. Paulo disse assim: ei, eu oro, eu louvo a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vocês. Ele quis dizer o que? Se exaltar, se ensoberbecer? Ele disse: não, assim os dons ficam evidentes com clareza, e vai mais de Deus e menos de mim. Porque as línguas vão te tornar suscetível, as línguas vão te tornar sensível, para que você fale só o que Deus diz. Capítulo 14 de 1 Coríntios, do versículo 1 em diante: segui o amor e procurai os melhores dons. O que eu quero dizer com isso? Você primeiro anda em Deus. A Bíblia diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então você vem a Ele, você anda nele, você recebe aquela porção no novo nascimento de amor no teu espírito, você desenvolve o amor, você desenvolve os frutos, você desenvolve tudo aquilo que vai te auxiliar a operar da melhor maneira possível. E aí quando você vem para se expressar pelas manifestações dele, que são os dons, você tem o equilíbrio para saber a hora e o tempo de falar e de parar, de entregar e também de receber. Equilíbrio entre fruto e dons, amém? Então você vem a ele e opera da maneira certa. Pedro estava aqui operando da maneira correta. Ele não sabia de nada, diz o texto, mas um pedaço da palavra do conhecimento, ou seja, o conhecimento que Deus tinha, porque ele também estava no presente e no passado daquele homem. Pedro não estava junto com a imobiliária que vendeu aquele imóvel. Pedro não estava junto com o dono do cartório, não tinha reuniões com ele. Ele não sabia de nada. Quantos sabem que isso só acontece em São Paulo, né? O camarada sobe e fala do que conhece, porque ouviu fulano dizer e diz que é o dom. Só em São Paulo tem isso lá. Aqui não tem, graças a Deus por isso. Mas você entende? Ele não tinha conhecimento dessas coisas, mas a palavra do conhecimento se manifestou. Ele disse: vendeste, portanto? Por que mentiste ao Espírito de Deus o tentando? E a mulher: por que fizeste acordo com teu marido e apoiaste o pecado? Por que tentaste o Espírito de Deus? Pedro matou? Não. O terceiro nível de juízo: muitos dormem, aconteceu ali. Só que qual o proveito disso, pastor? Porque se a Bíblia diz que toda manifestação do Espírito tem um fim proveitoso, que fim proveitoso teve nisso tudo? Está escrito no último versículo, aí está assim, versículo 11: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram estas notícias. Ou seja, uma igreja mais forte, santificada, e dali começou a explodir coisas e borbulhar coisas e crescer coisas. Você entende? Dê um glória a Deus por isso. Então a palavra do conhecimento, ela está ligada ao que acontece, está acontecendo, ou ao que aconteceu. Podem operar juntos? Sim. Podem operar separados? Sim. Todo dom traz um fim proveitoso. Se você diz Deus pode revelar a um ser humano o pecado, pode.
Quem não pode revelar é você, a comunidade inteira, a igreja inteira, e dizer: pecou, vamos para a sala da disciplina. Isso não, nem pensar. Deus deu a você, se quisesse dar a todo mundo, falava a todo mundo. Entende? Ele revelou a você para quê? Contanto que você iria ser usado por Ele para ajudar, exortar, consolar, confortar e trazer aquela pessoa para perto. O dom não expõe e põe para fora. O dom, ele vem para que você saiba onde tratar. Diga amém por isso. Então a palavra do conhecimento está ligada a presente e ao passado. Pode vir por meio de sonhos, pode vir por meio de visões, pode vir por meio de expressões, uma percepção no teu espírito, ok? Como também a palavra da sabedoria. Vamos ler outro texto, rapidamente. Atos capítulo 9. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante quais nada comeu e nem bebeu. 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Preste atenção, a direção foi dada de algo que estava acontecendo naquela hora. Você entende? Como ele sabia? Porque ele passou, viu a janela aberta e ouviu a oração? Não. Palavra do conhecimento. Vá para lá, vai ter um homem orando assim, assim, assim. Ok? Porque os dons não estão ligados a sentir, ao sentimento. Você pode estar sentindo um frio agora, mas é porque o ar-condicionado está gelado, não tem nada a ver com os dons. Entende? Agora aqui dentro, no espírito recriado, você sabe a hora que Deus quer se expressar. Não é da alma. Não é: eu quero que todos vejam que eu me movo nos dons. Pronto, alma purinha. Espírito de engano já encosta aí, ó, e tome. Eu quero ver, quero ter visões. Começa a ver, né, pastor, coisa que não tem que ver. Começa a ver coisa que não é para ver. Aí fica perturbadinho da Silva. Aí nem sessão do descarrego limpa. Por quê? Porque queria ver. Os espíritos enganadores, familiares, encostaram ali, começaram a mostrar para você coisa que não tem nada a ver. E você acha que isso é uma unção profética. E não tem nada a ver. Na verdade, a sua fome foi suprida, mas pelo lado e pelo espírito errado. O que Deus quer é que você venha a Ele. 1 Tessalonicenses 5:24. Venha a Ele, e o mais Ele faz, Ele expressa. Amém? Palavra do conhecimento operando ali. Vá à rua direita, tal lugar tem um homem orando. Ele foi e aconteceu exatamente como o homem disse. Ele conhecia? Não, mas um fragmento, um pedaço ou uma parte daquilo que encaixaria a vida daquela pessoa no lugar, veio, se expressou por outro e ele agiu. Você entende? A palavra do conhecimento auxiliando os crentes, até mesmo. Ei, eu acredito da seguinte forma: é mais fácil arrancar a barba do leão do que roubar um crente. Eu creio assim. Ok, mas isso pode ter acontecido? Pode. Lázaro morreu? Pode ter acontecido. Vou me condenar por isso e largar Deus? Não. Vou usar aquilo como degrau, vou me promover sobre aquilo e dizer: obrigado pelos que me apertam, porque estão fazendo eu crescer para baixo, e eu vou crescer para baixo, para que quando eu me levantar, ninguém mais tire as minhas estruturas, ninguém mais arranque minhas raízes. Entende? Porém, a Bíblia fala que aos teus anjos Ele daria ordem ao meu respeito, ao teu respeito, e eles nos livrariam de todo mal. Por isso nós não morreremos, antes viveremos e contaremos os feitos do nosso Deus, porque Ele é nossa força, é nossa fortaleza, e perfeitamente tem desembaraçado o meu e o teu caminho. Todas as nossas fontes estão nele. Então eu creio assim. Então fique pronto, queridos. Alguém pode se levantar e dizer aonde está. Vou até dizer mais: uma ideia pode te deixar rico. Deus não tem problema em dar ideia para crente, meu irmão. Você acha que o céu vai ficar mais vazio por Ele te aumentar?
Você entende isso? Se você ficar numa vida molhada com o Espírito Santo, se você ficar numa vida molhada com a palavra, de relacionamento com Deus, você colherá essas coisas, meu irmão. As boas ideias é para você, as boas coisas é para você, a unção é para você, os dons é para você. Glória a Deus. Vamos para mais um texto. Graças a Deus. 2 Reis, capítulo 6. Estão sendo acrescentados. Glória a Deus. Aleluia. Ele é bom. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel em conselho com seus oficiais e disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar do que o homem de Deus lhe falava e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem é dos nossos que está entregando o rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei Israel, o rei de Israel, as palavras que fala na tua câmara de dormir, no teu quarto, no teu ambiente. Ele disse: ide, vem de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Vamos lá para o versículo 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então vamos para a primeira parte, que começa no versículo 8. O rei da Síria, ele estava armando contra o povo de Deus, e a palavra do conhecimento se leva. O profeta não ficava perseguindo o rei, bisbilhotando, espiando para ver o que ele estava fazendo, não, e nem dormia junto com ele no quarto. Mas a palavra do conhecimento trouxe aquela direção que livrou o povo de Deus. Os dons são para lhe auxiliar e para lhe livrar de coisas, irmãos. Os dons são para te aperfeiçoar, para te aprimorar e te fazer andar numa vida de excelência. Jesus tinha uma unção sem limites sobre ele e operava em todos os dons, assim a Bíblia diz. Agora, a Bíblia fala em Efésios 4 que ele subiu às alturas e concebeu dons aos homens. Para quê e até quando? Para que nós fôssemos aperfeiçoados pelos dons ministeriais que são equipados pelos dons espirituais. Mas, por quê e para quê e até quando? Para eu ser edificado, atingir a perfeita varonilidade, o pleno conhecimento de Jesus Cristo, até que Ele venha. Então os dons não cessaram, digo, os dons não cessaram. Essa palavra de conhecimento, do conhecimento no Velho Testamento, trouxe ou não trouxe livramento para o povo de Deus? Esse é o auxílio. Dom não é para promover ninguém para o púlpito, irmãos. E também nós não podemos sair entregando ministério para as pessoas, não é nada disso não. O dom é um auxílio, queridos, a expressão do amor de Deus ao teu favor. Você entende isso? Um equipamento. Me entende? E aí esse dom se manifestou. Qual dom? A palavra. Isso é um dom de revelação, do conhecimento, e trouxe solução para aquele exército. Nós vamos entrar numa terceira parte agora. Aquele homem que estava com o profeta, versículo 15, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são que estão conosco do que estão com eles. Aquele moço não viu, mas o profeta sabia o que estava dizendo. Por quê? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Entenda bem, humanamente falando, aquele homem conhecia, não era a palavra do conhecimento, que cercavam Eliseu, iam pegar Eliseu.
Mas no espírito, ei, não é na alma. Eliseu não viu aquilo na alma, no natural, não tocou fisicamente nos anjos, mas no espírito ele tinha percepção. O que é isso? Falamos da palavra da sabedoria, falamos da palavra do conhecimento, e agora eu entro para a gente começar a encerrar sobre discernimento de espíritos. No espírito ele tinha o discernimento de espírito. O que é o discernimento de espíritos? É enxergar, é ver na dimensão sobrenatural, espiritual, acerca de anjos ou demônios. Você entende isso? Você consegue. Ei, discernimento de espírito não é um arrepio. Discernimento de espíritos, querido, não é sentir. Discernimento de espírito não é fazer um julgamento do irmão. Vejo que pastor Moisés, pastor Moisés, não sei não, ontem ele saiu meio rapidinho aqui com o carro, aquele irmão deve estar na carne. Eu tenho discernimento de espírito, eu sei o que eu estou falando. Misericórdia, irmãos. Isso não é discernimento de espírito não, isso é julgamento, meu irmão. Você está se colocando numa posição que não é para você entrar. E se você julgar da mesma maneira que você é medido, você vai ser medido também. Não nos cabe a julgar. E lembre-se que o dom não é você que expressa e manifesta. Ainda que isso fosse dom, você não podia usar assim. Entende? O dom não é um carro que você entra, acelera, liga, faz o que você quiser. Se quiser jogar na ribanceira, joga. Não é isso não. O dom, a manifestação do Espírito vem por Ele, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu só preciso ser um canal sensível. Discernir espíritos, queridos, é saber enxergar pelo dom, por Ele, quando Ele quer, na dimensão espiritual. Para quê? O dom traz um fim proveitoso, 1 Coríntios 12 que lemos, para auxiliar aquela pessoa. Nada de mim, tudo de Deus, eu venho e auxilio. Então ele viu e disse: abre os olhos desse jovem, para que ele tenha discernimento de espírito, enxergue aqui, que maiores são os anjos que estão ao nosso redor, lutando por nós. Quando você conhece os dons, as manifestações, sua palavra e o seu Deus, você não teme, meu irmão. Você entende isso? Então você vê aqui, discernimento de espíritos, entrando em operação em favor daquele homem e também daquele povo. Glória a Deus. Vamos para mais uma passagem a respeito do discernimento de espíritos. Está ficando claro? Então digam assim: palavra da sabedoria está ligado ao futuro. É um fragmento, um pedaço, uma partícula daquilo que está na mente de Deus, é transferido a mim, visando um fim proveitoso para o corpo, para o meu irmão, e do meu irmão para mim. Diga: a palavra do conhecimento é e se refere a passado, presente, não para expor meu irmão, mas para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Discernimento de espíritos relaciona-se entre eu enxergando na dimensão espiritual anjos ou demônios. Fatos, ok, você pode enxergar. Eu vou dizer uma coisa aqui: estava pregando um culto de ceia. Culto de ceia. Comecei a me mover lá, coisa de louco, você falar de anjos e demônios num culto de ceia. Fui me movendo. Fui lá, e aí quando eu cheguei próximo de uma pessoa, é como se viesse um sinal verde dizendo: é aqui. No meu espírito eu falei: te achei, diabo. Quando eu olhei para aquela mulher, ela manifestou com demônio. Mas para que isso? Para expor ela, para conversar com ela. A Bíblia fala que no nome de Jesus nós temos autoridade para expelir o demônio, não para trocar umas ideias, prosear, resenhar. Você entende? O demônio se manifestou, começou a galera lá a orar em línguas, estender a mão. Eu falei: pode parar com isso aí. A Deus eu peço, ao diabo eu mando, sai dela em nome de Jesus. Aí o demônio saiu. Essa mulher começou a chorar e tremer. E eu disse: você quer Jesus como seu Senhor e Salvador para nunca mais você passar por isso? Ela: quero. Aceitou Jesus. E eu falei: só que vem uma obra completa aqui. O Espírito Santo vai te auxiliar a não voltar para lá. Ele é a tua força. Quer? Ela: quero.
Eu falei, o Espírito Santo não vai orar em línguas, quem vai orar é você, ele só é o autor das línguas. Estou esperando o batismo com o Espírito Santo, ficar purificado, esquece isso aí. Para de esperar, vem, nós vamos impor as mãos sobre você e você vai falar em línguas, ok? Não precisa esperar porque ele já deu, e nem pedir, vem Espírito Santo, me dá a Deus, não, ele já deu, amém? E aí oramos, ela foi cheia do Espírito, discernimento Espírito operando, você entende? Fui dar aula também em Petrolina agora, fui ministrar em alguns lugares no Nordeste, no Sertão. Um certo momento, numa certa reunião, pedi que as pessoas viessem à frente, veio 12 para ser batizado com o Espírito Santo. Fui impondo as mãos, elas receberam o Espírito Santo. Quando cheguei próximo da penúltima pessoa, passei ao lado dela, ela manifestou com o demônio. Eu driblei ela, pus a mão na outra, e não pus nela e deixei ela por último. Algo me dizia, não é hora dela receber o batismo com o Espírito Santo, alguma coisa precisa ser tratada. E quando chegou na vez dela, que eu me apresentei a ela, eu já via a ação aqui. Eu entendia já o que ia acontecer. Deus havia me dado. Quando eu me coloquei próximo dela, manifestou. Impus as mãos, mandei o mal embora. Conversei com ela, orientei ela, impusemos as mãos sobre ela em seguida, e ela foi cheia com o Espírito Santo. Fim proveitoso, a glória para Deus. Eu finalizo dizendo: discernimento de espírito, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, os 3 dons de revelação, dons de poder ou dons vocais, qualquer um dos dons, trazem a glória para Jesus. Você entende? Quem foi glorificado ali? Jesus. Quem perdeu ali? Satanás. Eles só vão operar para um fim proveitoso, irmãos. Então está claro, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, são dons de revelação, operam a hora e quando Deus quer, por meio de uma igreja sensível. Vocês estão ouvindo sobre dons, vocês estão ouvindo sobre isso, Deus está pronto para expressar e se mover assim por meio de vocês, porém, se prepare para fazer do jeito certo. Nós ensinamos sobre dons, mas você e o Espírito Santo têm um encontro marcado no seu quarto, na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, no teu serviço, muita oração em línguas, muita meditação na palavra. Mas eu conheço quem opera nos dons e não vive uma vida santa, e tu vai imitar, tu é besta, vai imitar logo um exemplo ruim, vai chegar juízo. Graças a Deus que para nós não, porque nós vamos operar do jeito certo, e Deus vai poder dizer: filhos meus, o qual eu tenho prazer, me expresso e viso e acho um fim proveitoso. Glória a Deus. Fomos acrescentados. Vamos nos colocar de pé. Agora, queridos, tem muitos textos bíblicos que dão base para isso. Eu escolhi 1 ou 2 ou 3 só. Preste atenção, existem muitos textos bíblicos que dão base no Novo e no Velho Testamento para todos os dons. Escute só o que eu vou lhe dizer. Mas, se você tem fome e sede e quer aprender mais, se matricule no Rema, meu irmão. Se você vê alguém que não tem condição de se matricular, você já terminou o teu ano, ei, meu irmão, vai lá e pague para ele, plante para ele, de graça recebeste, de graça dai. Se alguém não decidisse por ser sensível e pagar o Rema um dia para mim, eu não podia nem estar ensinando aqui para vocês. Você entende? Cheguei no Verbo e no Rema, eu tinha perdido tudo, irmãos, com uma profissão brilhante que é a que eu tinha, tudo, porque eu não estudei, não fui treinado para administrar nada. Deus falou para eu sair da profissão, eu saí, e comecei a passar dificuldade financeira, porque Deus errou? Não, eu errei, eu joguei futebol e não estudei. Você entende? Passei por um pouco de dificuldade, mas o milagre, a bênção do Senhor me alcançou, entendimento foi chegando. Graças a Deus, quando eu encontrei um pai que me adotou, me trouxe para perto e disse: vem cá, rapaz, vamos tirar toda essa sujeira aí e vou deixar você igual Salomão, bonitão. E aí alguém apareceu, manteve a mim, manteve minha esposa, e hoje eu estou servindo essa escola. Não tive palavra da sabedoria naquela época para saber que um dia está ensinando na Bahia. Mas um dia alguém disse para mim, dentro do alojamento do clube, pastor Raimundo: olha, os lugares que você rodou jogando futebol, eu parei na hora para pensar. Eu falei: meu Deus, é muito lugar, é muito lugar. Já morei no sul, no norte, tudo que é lugar que você imaginar eu já morei. São Paulo, os interiores, eu conheço tudo, tudo jogando. Os lugares que você, o cara nem sabia o que estava falando, senão ia ficar com medo de dizer, viu?
Se ele soubesse, talvez não falava. Os lugares que você rodou jogando futebol não é 10% daquilo que eu vou te levar pregando minha palavra. Eu tenho rodado alguns lugares, queridos, mas alguém decidiu acreditar em mim. Então acredite nas pessoas. Você quer pagar o rema para quem anda certo, anda correto, está com a vida brilhando? Ele não precisa do rema. Você tem que olhar para aquele que você vê andando em dificuldade, pisando em ovos. Se esse abençoado fizer o rema, muda de vida. Entende? Ei, quando eu comecei a manter meu primeiro aluno na escola, eu não tinha condição não, irmãos. Mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, supriu as minhas necessidades. Então mantenha pessoas, se mova por pessoas, para que Deus possa se mover por você. Isso também é uma manifestação do Espírito por meio de você. Vamos orar. Pai, eu te rendo graças em nome de Jesus, te louvo, te exalto pela tua unção para ensinar, pelo teu poder para esclarecer, pelos teus benefícios trazido para nós nessa escola bíblica dominical. Obrigado, Pai, por nesta manhã nos ensinar, obrigado por nessa manhã nos auxiliar, obrigado por colocar a tua semente em nós, trazer luz e clareza acerca destes assuntos. Obrigado, Pai, por fome e sede suprida, obrigado por fome e sede saciada da coisa certa, Pai, da tua unção. Iremos nos mover, iremos provar das coisas que você tem nos ensinado, iremos desfrutar daquilo que você tem colocado em nosso coração pela nossa liderança. Obrigado, Pai, porque Raimundo e Vânia ambos têm tido essa direção para ensinarmos sobre os dons. Oro para que haja graça nesses pastores, oro para que haja entendimento, conhecimento e desejo de ler literaturas a respeito e Bíblia, para que eles possam ensinar com força no ensino, se tornando auxiliares, com pastores excelentes, ministros excelentes, que trarão clareza acerca dos outros dons, trarão luz acerca dos outros dons, e farão com que essa igreja, pelo teu Espírito, seja conduzida em triunfo, brilhando, brilhando, sendo polida, brilhando cada dia mais como a luz da aurora, até dia perfeito. Ei, Salvador será como um farol e brilhará nesse lugar, irmãos, irá brilhar, e pessoas virão de todos os cantos, pessoas virão de todos os lugares, pessoas virão de todas as cidades vizinhas para receber essa palavra. Um louvor ungido que toca, um pastor ungido que toca, ministros ungidos que toca, igreja que prega com a tua própria vida. Unção destilará daqui, irá para fora, irá encher. Eu profetizo ao vale de olhos secos agora e digo: haja carne, haja vida, haja espírito, encha agora, em nome de Jesus. O dom da fé está operando, queridos. Ei, já vejo o poder descendo aí, ora, a nuvem de glória descendo aí, impactando essas pessoas, mudando a vida dessas pessoas. Grande colheita de almas, grande colheita de vidas irá acontecer. Marque essa data, marque esse dia, será como marco, será como divisor de águas. De hoje em diante, eu chamo a existência agora as coisas que não existem, como se já existisse, em nome de Jesus. Cimento, pedra, estrutura, profissionais habilidosos, agora, em nome de Jesus, cresça sem amarrações, sem empecilhos, cresça para a glória de Deus, cresça para a glória de Deus, para baixo, para cima e por fim para frente, em nome de Jesus. Rema sendo referencial, essa escola crescendo, avançando, turma da manhã prosperando, turma da noite crescendo, para a honra e glória do nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Você pode dar um brado de vitória? Glória a Deus. Ei, se alegre antes de ver. Pastor Raimundo.